A maioria dos nerds erra feio ao achar que o He-Man é só um herói musculoso dos anos 80 que serve de meme, mas a verdade é que, se ele caísse no universo principal da Marvel hoje, os pesos pesados da nossa lista passariam por uma humilhação vergonhosa antes de conseguir pará-lo. Fica até o final para você entender o tamanho do estrago, porque o limite de onde o He-Man consegue chegar realisticamente vai quebrar as suas expectativas. As pessoas olham para o Príncipe Adam e esquecem o que a Espada do Poder realmente faz. Ele não ganhou apenas super força da feitiçaria, ele se tornou o canalizador direto do nexo da realidade de Eternia. Estamos falando de pura energia mágica e cósmica primordial, o que significa que ele não tem um limite biológico de força como o Capitão América ou o Homem-Aranha. Para você ter uma ideia do nível do absurdo, nos quadrinhos oficiais, o He-Man já empurrou uma lua inteira com as próprias mãos, sobreviveu a explosões estelares, a queima-roupa e já nocauteou o Superman no soco. Eu já fiz um vídeo completo aqui no canal detalhando os maiores feitos históricos dele, então clica no card depois se quiser ver a apelação completa, mas o foco hoje não é no passado, mas sim no crossover. E para sermos realistas, nós vamos subir essa escada de poder degrau por degrau, partindo do nível de rua até os deuses cósmicos da Marvel. Mas presta atenção, porque o nosso primeiro grupo reúne os heróis mais ágeis e perigosos de Nova York, e um deles tem um sentido de aranha que vai apitar mais forte do que nunca quando ele perceber o tamanho do problema. Quando a gente fala em nível urbano na Marvel, estamos falando daqueles heróis que defendem o cidadão comum, resolvem tretas em becos e no máximo salvam um bairro de ser explodido. São personagens incrivelmente letais como o Punho de Ferro, a Jessica Jones, o Demolidor e o próprio Homem-Aranha. Eles são verdadeiramente o coração de Nova York, mais perto do que vem por aí, eles são só o aquecimento. E o maior erro de quem analisa o He-Man é achar que, por ele lutar com uma espada, um mestre marcial como Shang-Chi conseguiria desarmar o cara na técnica, e ele realmente parece ser só mais um brutamontes nessa categoria, até você lembrar que a velocidade de reação do He-Man é alta o suficiente para ele rebater a visão de calor do Superman com a lâmina e que a pele dele é literalmente invulnerável a armas convencionais. Para caras como Luke Cage, que se orgulham de ter uma pele impenetrável, ou para o Homem-Aranha que confia na agilidade e na força proporcional de uma aranha para nocautear os vilões, o Príncipe Adam é uma força da natureza compreensível. Ele não precisa acertar o herói aracnídeo ou nenhum outro dessa categoria. Um único soco do He-Man no chão ou no ar criaria uma onda de choque que destruiria o asfalto e jogaria todo o grupo de heróis para os ares. Claro que muitos deles são extremamente resistentes, o Homem-Aranha mesmo já aguentou porradas do Hulk e equivalentes a ele, mas seria irreal pensar que poderia vencer alguém tão mais forte como é o caso do He-Man. O escalão urbano inteiro da Marvel cai aqui sem nem arranhar a pintura da armadura de Eternia. Os personagens focados em força mal conseguem tirá-lo do chão, magia também é ineficiente e o príncipe já nocauteou o Flash, então reação dele é muito fora da curva. Mas se você achou que esse começo foi humilhante, a verdadeira diversão começa agora, porque nós vamos dar um salto brutal na escala para colocar o Príncipe Adam contra os caras que conseguem varrer países inteiros do mapa com um estalar de dedos. Aqui, o nível da brincadeira muda completamente. Estamos falando do topo da cadeia alimentar da maioria dos heróis da Marvel. Heróis que controlam as forças tectônicas da Terra, manipulam o magnetismo em escala global ou que têm energia suficiente para rachar o planeta ao meio, como Magneto, a Tempestade e o Namor. Lembrando que eu vou usar as versões tradicionais dos personagens, então fases como a Tempestade ligada à Eternidade não vão contar por aqui. O foco aqui são os pesos pesados de destruição em massa geográfica, personagens como o Hyperion em suas versões contidas, o Namor com a força das marés, ou os vilões como o Graviton e o Dínamo Escarlate amplificado, que são caras que podem rasgar placas tectônicas e afundar nações inteiras. E é aqui que o público do debate nerd, principalmente do Power Scaling, costuma colocar o teto do He-Man, achando que ele seria soterrado por esse nível de poder catastrófico. Isso até você lembrar que o Príncipe Adam tem uma das maiores resistências mágicas e físicas de toda a cultura pop, capaz de ignorar manipulação da gravidade ou pressões continentais na pura força bruta. Se o Graviton tentar esmagar o He-Man com o peso de uma cordilheira inteira, o He-Man simplesmente levantaria o peso nas costas, porque força física para ele é um conceito abstrato. Até mesmo se o Namor trouxer todo o exército Atlante para o combate, a Espada do Poder destruiria toda a nação antes mesmo de pisarem em terra firme. Ele frita as defesas desses personagens com rajadas mágicas que eles nunca viram na Marvel. No vídeo sobre He-Man, eu não usei tanto seus feitos de magia, mas ele é capaz de invocar tempestade de raios que destroem cidades inteiras e raios concentrados que destroem manipuladores de realidade. Essa capacidade de usar energia em escala continental vai ser a única coisa salvando o pescoço do He-Man quando a gente chega no nível universal, onde todos os oponentes engolem dimensões inteiras no café da manhã. Mas nesse nível continental, o He-Man não apenas sobrevive, ele domina o combate porque os heróis desse escalão ainda não possuem capacidade de feri-lo. Claro que
nem todos os personagens são focados em força bruta. Existem os velocistas, os personagens focados em magia, venenos e artes marciais. Mas mesmo assim, seriam completamente obliterados sem ter o menor esforço por parte do He-Man. A sua resistência e fator de cura são tão altas que ele recebeu uma rajada de visão de calor diretamente nos olhos e em apenas um quadro já estava em pé novamente. E não foi qualquer rajada de visão de calor, foi uma visão de calor do próprio Homem de Aço. Então, era sim muito poderosa. Em questão de velocidade, mesmo destransformado, Adam já é rápido bastante para tirar a espada das mãos de um inimigo sem nem mesmo que ele perceba. Ele também já foi capaz de se esquivar de múltiplos tiros de armas de fogo em sua direção e seus atributos só aumentam quando ele se transforma. Como He-Man, eu já mencionei que ele nocauteou o Flash e reagiu a ataques do Superman, mas também é capaz de redirecionar explosões místicas e de origem física sem grandes problemas. Fora que eu nem preciso mencionar o quão resistente ele é contra a magia, né? Visto que seu principal inimigo, maiores magos que existem, e o He-Man dobra ele no braço. Nesse nível continental, o He-Man prova que não é qualquer cataclismo geográfico que deita ele no soco. Ele bateria de frente com mutantes nível ômega e potências militares na pura teimosia mística. Mas o nosso próximo passo eleva o patamar para a escala planetária e multiplanetária, onde o campo de batalha racha o globo ao meio e os inimigos têm poder bruto para apagar mundos inteiros da existência em segundos. É aqui que o bicho pega de verdade. Esqueça devastação de continentes. Neste grupo estão os titãs que lidam com a destruição e salvação de planetas inteiros de uma vez só. Estamos falando do Thor, do Hulk, do Surfista Prateado, do Thanos sem a manopla e do Gladiador junto com personagens do mesmo calibre. Golpes aqui desintegram a Lua por acidente e dividem o planeta Terra em dois. Geralmente, o pessoal coloca o teto do He-Man bem abaixo desse escalão, achando que ele viraria poeira cósmica ao pisar na mesma arena que o Surfista Prateado ou que o Titã Louco. Mas a verdade é que as pessoas esquecem dos feitos oficiais do cara. O He-Man já sobreviveu a explosões estelares a queima-roupa sem sofrer um arranhão na pele, então não é qualquer coisinha que pode matá-lo. Se o Surfista Prateado tentar reestruturar as moléculas do corpo do Príncipe Adam para transformá-lo em pedra, a Espada do Poder bloqueia essa alteração instantaneamente porque ele carrega a energia mágica do Nexo da Realidade Eterna. Para vocês terem noção, quando toda a história foi alterada para que o He-Man nunca tivesse contato com a espada, o poder de Grayskull enviou mensagens para ele que se lembrasse de quem ele era e voltasse a ter o seu poder. Então não é qualquer coisinha que pode tirá-lo da luta. Em um combate direto contra o Hulk ou o Gladiador, a luta causaria terremotos globais, mas o He-Man tem um diferencial que é a sua magia. Essa é uma força que caras como Hércules e Hulk não conseguem simplesmente anular na base do soco. Claro que ainda seria uma luta complicada contra os personagens aqui. Muitos deles realmente seriam desafios físicos para o herói de Eternia, principalmente o Hulk e o Thanos. Mas aqui, principalmente o Hulk, já que a sua força, assim como a do He-Man, não encontra limites. Poderia ser uma luta eterna, mas o que iria desequilibrar é sim a magia do He-Man. He-Man pode muito bem usar a sua espada para rasgar dimensões, isolando o Hulk ou outros pesos pesados para fora do combate, e a maioria seria derrotada por isso. Lembrando que o tema do vídeo não é se o He-Man finalizaria ou não seus inimigos. A questão aqui é se ele pode vencer ou não vencer. E isolar seus oponentes eu vou considerar aqui uma vitória. Como o personagem já encarou e venceu itens e personagens que destroem galáxias e alteram linhas do tempo, não vejo como algo fora da curva ele ferir mortalmente muitos dos brutamontes da Marvel. Mas se você acha que esse é o teto absoluto do herói, o próximo passo nos descola de vez da órbita dos planetas e nos joga no vácuo profundo, onde estrelas viram armas de arremesso. Aqui, nós cruzamos a linha dos heróis convencionais e entramos no território das divindades de alto nível, das grandes forças conceituais do universo e de personagens que alcançaram o ápice absoluto da apelação mística e cósmica. Nesse escalão, os oponentes do He-Man são entidades como Odin, com a força Odin completa, obviamente, Galactus, Gorr com necroespada e seres do mesmo calibre. Para esses personagens, um sistema solar inteiro não passa de um tabuleiro de xadrez e o núcleo de estrelas moribundas pode ser usada como projétil. Mas se você achava que o campeão de Eternia seria apagado por esse nível cósmico, você subestimou completamente o potencial máximo do herói. O He-Man não apenas sobrevive ao nível estelar, como ele tem recursos para subjugar a maioria dessas entidades na base do soco e da magia. Quando o bicho pega de verdade, o Príncipe Adam consegue acessar todo o poder da Espada da Eternidade, assumindo a sua forma definitiva, o He-Man, mestre da Eternidade. Com esse impulso de poder insano, o herói deixa de ser apenas um guerreiro forte e passa a controlar as engrenagens da própria realidade. Para você entender o tamanho do absurdo e como ele limpa esse nível cósmico, basta olhar para o maior feito dele nos quadrinhos. O He-Man foi capaz de parar o tempo no universo inteiro para impedir que o esqueleto mestre da morte, que já era uma entidade encarnada, destruísse
destruindo planetas por todo o cosmos apenas por existir, executasse o seu plano final. Nessa forma de Mestre da Eternidade, com a sua nova armadura e espada, ele enfrentou diretamente o esqueleto encarnado da morte. O vilão estava convocando os mortos de todo o tempo e espaço para lutar por ele, enquanto se preparava para governar o vazio. Sabe o que He-Man fez? Ele absorveu todas as almas do universo de uma vez, só para dissipar o exército dos mortos do esqueleto, e logo em seguida, desintegrou a própria personificação da morte no soco. O He-Man, Mestre da Eternidade, passa pelo nível cósmico e estelar da Marvel como um trator, peitando deuses e reescrevendo o desfecho de batalhas que deveriam destruir galáxias. Ele é, sem sombra de dúvidas, uma força de nível universal, até porque ele também recebeu um ataque que poderia destruir todo o universo e aguentou como se não fosse nada, então não tem como deixá-lo abaixo desse nível. Mas é exatamente após alcançar esse topo universal que o Príncipe Adam conta sua queda definitiva na Marvel. O He-Man consegue igualar, empatar e derrotar seres que ameaçam o tecido de um universo, como ele fez com o esqueleto. Ele consegue apagar ameaças universais na base da absorção de almas e poder místico, mas o problema da Marvel é que o nível universal deles não é composto apenas por vilões ou heróis poderosos querendo explodir coisas. Ele é composto por conceitos abstratos sencientes que superam o nível universal e chegam no multiversal. Quando o He-Man bate de frente com o Tribunal Vivo, com a Eternidade encarnada da Marvel ou com o Infinito, a luta deixa de ser sobre quem tem maior quantidade de energia. Essas entidades são o próprio universo. Se o He-Man usar a Espada do Poder para desintegrar um oponente, isso supondo que ele fosse bem sucedido, ele estaria tentando desintegrar a própria realidade onde ele está pisando. O He-Man, Mestre da Eternidade, atinge o ápice de onde um guerreiro místico pode chegar, limpando 99% da Marvel. Mas a sua jornada para de forma realista quando o tabuleiro inteiramente conceitual do topo do universo decide que o jogo acabou. E isso não vale apenas para as entidades cósmicas tradicionais. Atualmente, a Marvel tem personagens que não são deuses abstratos por natureza, mas que atingiram esse patamar de forma absoluta e definitiva. O maior exemplo disso é a Feiticeira Escarlate. No auge do seu poder, a Wanda Maximoff domina a magia do caos e a manipulação da probabilidade em escala universal. Ela não precisa projetar energia como He-Man, ela pode simplesmente reescrever as leis daquela dimensão e ditar que a Espada do Poder nunca existiu, desfazendo a transformação do Príncipe Adam de dentro para fora com um pensamento. Nessa mesma prateleira de apelação, nós encontramos o Franklin Richards adulto. Ele é um mutante que nasceu com a capacidade de distorção da realidade e manipulação de matéria em nível universal. O Franklin manipula as forças fundamentais do cosmos com a mesma facilidade que uma criança brinca com um bloco de montar. Enquanto o He-Man precisa canalizar a energia de Eternia para realizar os seus feitos, o Franklin Richards consegue criar e moldar universos inteiros do bolso da calça por puro tédio. Isso operando em uma escala onde a força física do herói se torna irrelevante. Até mesmo quando olhamos para a pura tecnologia evoluída a níveis divinos, o patamar é assustador. Korvac, após absorver o poder cósmico da nave de Galactus, transcendeu a sua mortalidade para se tornar uma mente universal capaz de destruir conceitos de tempo e espaço. Korvac ainda consegue apagar linhas temporais inteiras, matar equipes completas de heróis apenas desejando a morte delas e reestruturar a energia do cosmos à sua vontade. Ou seja, ele joga no mesmo tabuleiro de manipulação conceitual que o He-Man enfrentou ao peitar o esqueleto Mestre da Morte, e isso é só um entre vários personagens com esse nível de poder e superiores. A verdade nua e crua é que o He-Man não é um meme dos anos 80, ele é um dos maiores titãs da história da cultura pop. Ele passaria pelo escalão urbano da Marvel como um trator, humilharia o nível planetário e forçaria os maiores deuses do universo a quebrarem as próprias regras para conseguir pará-lo. O cara é uma força da natureza. Mas se você achou absurdo o fato do He-Man conseguir parar o tempo, absorver todas as almas do cosmos e desintegrar a própria encarnação da morte no soco, você não viu nada? Como eu te prometi lá no começo, o bicho pega de verdade quando você analisa a fundo a lista completa de loucuras que esse cara já fez nos quadrinhos. Eu separei todos esses momentos insanos em um vídeo dedicado, onde eu mostro detalhe por detalhe de como ele enfrentou o Superman nos 952 e quais são os maiores feitos históricos do herói de Eternia. Então deixa o like aqui, coloca nos comentários se você acha ou não que o He-Man passaria por cima da Marvel, manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo, e passa lá no vídeo para ver o quão insano é o He-Man na prática.